Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está o Etme, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, a review da semana e assim, né, Pokémon anda tão morno, a gente tá criando novidades, não tem muita novidade, então, obviamente é uma época bem morninha aí pra Pokémon. E o anime retorna depois de mais uma pausa. E agora a gente vai acabar acompanhando aí a batalha do Roy contra o Brassius. Essa é a segunda batalha do Roy contra esse líder de ginásio. O contexto das batalhas foram diferentes, né? Mas a primeira batalha o Roy perdeu. Será que nessa batalha o Roy vai sair vitorioso? Bom, a gente vai descobrir isso hoje. Deixa seu like, ele ajuda demais. E bora lá para mais uma review da semana. Não esqueça também de usar meu link do Amazon para dar aquela força. Bora lá, então, para mais um vídeo. Bom, o episódio começa com a Liko e os outros chegando na cidade de Artuzon e eles percebem que está rolando uma espécie de festival ali, né? E eles acabam encontrando com o Russell, pois é. E ele acaba falando pra Liko e pros outros que sim, tá rolando um festival artístico na região, na verdade na cidade. E é um festival que aparentemente acontece sempre. E ele está ali, inclusive, para ajudar no desenvolvimento, né, desse evento. E aí, eles acabam observando, inclusive, o Brassius, que está fazendo as esculturas. Inclusive, o Roy foi até a cidade para poder fazer a batalha do Terastal, né, esse teste que todos eles estão fazendo. E, consequentemente, quando eles acabam encontrando uma das esculturas do Brassius, tem uma ali do Rayquaza, né? Que, inclusive, a gente já havia avistado inicialmente na primeira batalha contra o Brassius. Ele estava criando alguma coisa relacionada ao Rayquaza. Então, é uma escultura de uma Sunflora encarando o Rayquaza. É bem legal. E aí, o Roy vai até o Brassius e acontece um grande encontro de comadres, assim, vamos dizer. Porque... primeiro, ele diz que veio pelo lance do Terastal, ele quer fazer a batalha. E o Brassius diz que, beleza, ele já tá ciente que tá rolando esse teste, mas agora ele não vai ter tempo porque ele está organizando as esculturas. Enquanto isso, né, quem levou eles até o Brassius foi o próprio Russell. E a Liko acaba percebendo uma certa intimidade entre os dois, pela forma como um chama o outro, né, abreviando o nome. Então a Liko já questionava, vocês são amigos? E aí o Brassius disse que sim, inclusive que o Russell no passado foi mentor dele e foi quem ajudou ele em momentos de insegurança, o que é bem legal. E aí, logo em seguida, acaba chegando o pai da Liko. Pois é, e a Liko fica sem entender o que está acontecendo, e aí é dito que ele foi chamado porque, bom, ele também trabalha com artes, etc., então seria interessante também um toque especial dele para o evento. E o Roy quer batalhar, né? Só que enquanto ele vai ter que ficar esperando, quem que aparece? A Nemona. E ela acaba chamando o Roy para batalhar enquanto ele tem que esperar pelo Brassius. Então o Roy topa, né? Por que não? Perceba que a batalha vai começar, mas o clima não tá muito legal. Parece que vai chover. Será que essa chuva pode interferir nessa batalha? Bom, eu acho que pode. Bom, e aí a batalha é recheada de ataques do Roy, enquanto a Nemona fica impressionada como ele vem evoluindo. Então ele acaba começando com Stopping Tantrum, e logo em seguida acaba usando Disarming Voice, e em seguida também o Lança-Chamas. É bem legal isso, porque o Brassius vai observando a batalha, vai vendo os movimentos que o Fuecoco tá usando. Mas para encurtar a situação aqui, o Roy acaba perdendo porque em um momento que possivelmente ele até poderia ter ganho, ele acaba optando por usar o lança-chamas quando começa a chover. Isso faz com que o lança-chamas perca completamente sua força e aí ele acaba perdendo a batalha. A batalha, inclusive, né, foi entre Fuecoco e o Palmot. Então, Palmot acabou ganhando algumas vantagens nessa batalha, sem dúvida. E, obviamente, por conta da chuva, o Fuecoco ficou em desvantagem e acabou perdendo.
Mas, obviamente, foi um lance do Roy também não ter observado muito bem o que estava acontecendo. E aí, a Nemona até acaba agradecendo a batalha, só que o Roy interrompe ela e diz assim, bom, você ganhou, mas você só ganhou porque começou a chover. E aí o Bracious levanta, interrompe o Roy e fala, não adianta você ficar reclamando pela situação. Você vai ter que entender primeiro que tem vezes que não dá pra você ganhar. E isso meio que enfurece o Bracious. E aí ele acaba dizendo que a batalha dele e do Roy, bom, está adiada. Então, justamente por conta dessa atitude, que eu acredito que o Bracious encara mais como de natureza, assim, imatura do Roy. E, bom, o clima começa a ficar quente ali e o Russell dá uma, tipo, galera, a gente mudar os ares por aqui e a gente, na verdade, se focar em fazer algum projeto pro festival. Que tal você se unir ao seu Pokémon e fazer uma obra de arte para deixar como exposição aqui no festival? Então, Liko, Roy e Dot acabam se aventurando nessa de fazer algum tipo de obra de arte para deixar exposto durante o evento. É bem legal porque, assim, inicialmente a dinâmica já parte por parte da Floragato, que fica colocando a patinha dela na tinta e vai colocando no papel. Isso faz com que a Liko tenha uma ideia, né? Talvez trabalhar com um lance mais de obra de arte com ela e os seus Pokémon. Então, Floragato, Ratina, até o próprio Terapagos entra na brincadeira. Já a Dot, ela tá, assim, tentando bolar alguma coisa com uns materiais que estão ali. É até engraçado porque a Tinkatinka acaba vendo metal, né? E ela já quer começar a bater ali no metal com tudo. Enquanto o Roy, ele observa uma pintura de um Charizard. E ele percebe também como o Fuecoco admira esse Pokémon. E aí ele decide fazer uma escultura do Charizard. Então é bem legal o processo de criação ali entre eles. Uma coisa que chama muito a atenção é o fato da Dot pedir pro Roy o Wattrel emprestado por conta de uma situação que eles querem resolver ali. Assim, isso dá uma vibe bem legal de, tipo, companheirismo. É uma coisa que eu gostava muito, inclusive no passado, em Pokémon, quando alguém ia e falava, olha, me empresta seu Pokémon, preciso pra uma determinada coisa aqui. Geralmente pra batalha, que era muito massa também ver essas batalhas utilizando um Pokémon de outro personagem. Mas aqui era um lance que a Dot precisava da energia elétrica do Wattrel. E aí eles acabam continuando fazendo as obras deles ali. É engraçado por parte do Roy. Ele tá fazendo a escultura de Charizard, só que, bom, não tá ficando muito bom, porque a massa tá, tipo assim, meio que quase derretendo, sabe? Ele não tá conseguindo dar firmeza pra ele conseguir modelar em cima daquela escultura de Charizard. E aí o Bracious acaba chegando e dizendo pra ele que, tipo assim, ele precisa entender mais sobre a argila, né? Ele dá uma espécie de dica pro Roy, mas com aquelas frases mais difíceis, onde o Roy não consegue entender muito bem o que ele está falando. Pelo que eu entendi da tradução, foi mais ou menos algo como o que você vê e o que você toca. Tudo é uma dica para a criação da arte. Obviamente, pontos de interrogação surgiram na cabeça do Roy, do tipo, do que esse cara tá falando? Só que aí, por uma obra do destino, a asa que eles estavam tentando fazer ali pro Charizard, o Fuecoco acaba queimando ela com lança-chamas, porque ela fica tocando no focinho dele ali. E aí sai um grande lança-chamas, só que a asa ganha firmeza, porque a argila acaba ficando em alta temperatura, e aí ela endurece. Isso faz com que o Roy entenda que, tipo assim, ele pode usar o movimento dos Pokémon pra criação do que ele tá fazendo. E aí ele começa a modelar o Charizard e pede pro Fuecoco mandar lança-chamas. E nisso, o Pokémon fica completamente, né, com a sua estrutura como deve ser, e ele acaba criando a escultura. E aí na hora da exposição, a gente acaba vendo que a Nemona acabou esculpindo ali uma pintura do Palmot. Na verdade, acho que ela fez com madeira, não sei exatamente, ou se foi só uma pintura, mas ficou bem legal. Já a da Liko foi uma pintura que ela fez do Arboliva, ficou muito lindo. Assim, eu achei até estranho, porque embaixo parece que é uma pessoa,
mas também parece parte da estrutura do corpo do Arboliva. Mas, de qualquer forma, ficou muito lindo o quadro dela. E a Dot, ela acaba fazendo uma roda gigante de martelos, o que, assim, ficou bem legal. E essa roda gigante de martelos faz um efeito legal por conta da energia elétrica e da água. E aí acaba gerando vários brilhos ali. Sinceramente, eu acho que eles poderiam ter feito diferente, como uma forma, sei lá, de ter criado energia, mas eles não partiram pra essa. E achei meio estranho o fato da Tinkatin não estar presente ali, pelo menos na demonstração da escultura, do projeto, mas enfim, tá bem legal. E aí a do Roy, que não podia ficar de fora e surpreendeu todo mundo, foi a do Charizard. E essa do Charizard surpreende todo mundo porque, de fato, ficou muito boa e ainda liga uns foguinhos, né? Nas mãos, na cauda, no olho, na boca. E o Bracious pergunta qual o nome da sua escultura, e ele diz, é sobre ficar mais forte, eu quero ficar mais forte, porque o Fuecoco quer ficar tão forte quanto um Charizard, e eu também, com os sentimentos que eu possuo no momento. E aí o Bracious acaba explicando, né, como eu disse pra você, tudo é uma dica, nada além de arte. E o mesmo se aplica às batalhas Pokémon, porque no final das contas você tem que unir todo o conjunto da obra em si e criar a arte, o brilho, inclusive do próprio Terastal. Então, tudo é arte. Então isso empolga o Bracious de alguma forma e aí ele diz, estarei esperando você no campo de batalha. Vamos batalhar. O começo da batalha do Bracious e do Roy, ela é bem previsível por parte do Roy, na visão do Bracious, porque como o Bracious já tinha visto a batalha do Roy contra a Nemona, então ele meio que já sabia dos movimentos que o Fuecoco iria usar. Disarming Voice, Stopping Tantrum e também o Lança-Chamas. E o Bracious acaba abusando bastante do fato do Sudowoodo possuir Stone Edge. Então ele acaba usando várias vezes esse movimento contra o Fuecoco, até que o Fuecoco começa a usar Disarming Voice e acaba usando para destruir essas pedras. O que é interessante logo em seguida é que o Sudowoodo acaba desviando dos ataques do Roy com o Substitute. E esse lance de troca de ataques e Substitute dura bastante. Só que ao mesmo tempo que provavelmente isso está cansando, o Fuecoco também está cansando o Sudowoodo. E ao mesmo tempo, o Roy começa a pegar o padrão e ele seguia em base do Sudowoodo que está suando. Pois é, porque tá tão quente o campo de batalha que o Sudowoodo verdadeiro, ele vai estar suando. E o Roy acaba percebendo isso. Então ele começa a usar o Stopping Tantrum para pegar o Sudowoodo correto. E o Bracious percebe que o Roy está fazendo isso e decide mudar numa tentativa ali desesperada de ataque, né? Pede para ele voltar a usar o Stone Edge, mas aí já é tarde. O Roy consegue emplacar um Stopping Tantrum com tudo na cabeça ali do Sudowoodo. E logo em seguida a gente já é presenteado pelo Bracious usando o Terastal, né? Assim, tecnicamente, isso coloca o Bracious e o Sudowoodo em uma desvantagem muito grande, porque o Terastal que ele usa é do tipo grama, enquanto o Fuecoco é do tipo fogo. E em seguida, o Roy não podia decepcionar, é o segundo, né, entre os três ali, a usar o Terastal. E agora Liquid Roy já parece estar dominando, pelo menos, o Terastal, e o Fuecoco ativa seu Terastal do tipo fogo. Então agora teremos uma batalha de Sudowoodo Terastal grama e Fuecoco Terastal fogo. Só que o Roy, ele foi muito sacana. Ele mente titânio. Assim, sinceramente, ele merece a batalha. Por quê? Porque o Bracious acaba usando o Trailblaze, que é um ataque tipo grama. Obviamente, como o Sudowoodo tá do tipo grama, então ele abusa desse movimento mais amplificado. Porém, ele tá em desvantagem. Mas o Roy acaba revelando o Flame Charge que o Fuecoco havia aprendido episódios atrás.
E na batalha contra a Nemona, o Roy não usou o Flame Charge. Então, o Bracious desconhecia que o Fuecoco estava com esse movimento. O ataque dos dois acaba se chocando, que é muito legal. Lembra muito aquela final da batalha de Charizard e Pikachu em Jornadas. E tem aquele choque emocionante ali das cabeças dos Pokémon. Mas aí o Roy acaba finalizando com o lança-chamas e acaba vencendo. É muito legal porque ele explica depois como ele descobriu qual era o Sudowoodo correto. E ele diz que naquela hora do Substitute, ele percebeu pelo Sudowoodo que estava suando. Pois é, e aí o Bracious disse, então você entendeu o que eu quis te dizer. E aí o Roy disse que sim, que tudo é uma dica, né? Então, basicamente, em base do que ele estava fazendo, ele se apegou aos mínimos detalhes para conseguir fazer a estratégia necessária. E aí o Bracious confirma, veja tudo, sinta e crie. Então, é aquele lance, né? Observe tudo o que está acontecendo e crie a sua própria jornada, a sua própria batalha, a sua própria estratégia. Realmente bem legal essa mensagem. Obviamente, o Roy acaba ganhando o seu emblema ali, sua insígnia, por conta da vitória, e ele está apto para o próximo nível do treinamento Terastal. Então, bem legal. Por mais que a Liko, por exemplo, não tenha ganhado na batalha contra a Cat, ela passou no teste, porque ela entendeu o que era o propósito do teste. Aqui é a mesma coisa. Aqui, na verdade, fica a reflexão. Se o Roy tivesse ganhado a batalha, mas não tivesse entendido o que ele deveria ter feito, o que se trata o Terastal, o que se trata esse desafio, ele poderia correr o risco de não passar. Isso fica, inclusive, como uma dica pro próximo episódio, ou pros 2 próximos episódios relacionados a DOT. Agora, eu consigo entender melhor esse lance da competição, né? Porque não é apenas uma competição, eles precisam entender o que eles estão fazendo. Então, ganhar, beleza. Você pode ganhar várias batalhas, mas você entende, né, o ponto principal do Terastal, o que você tem que observar durante uma batalha. Então, são esses detalhes que eles estão procurando, não vitoriosos e, enfim, dentro de uma batalha. Esse é um ponto que a gente tem que se apegar bastante nesse teste. Obviamente, ganhar é legal e, bom, pro Roy foi muito massa, ganhou e entendeu o que tinha que fazer. E aí o episódio termina com a Dot nervosa, porque a próxima é ela, então eles vão ter que ir pra Levíncia, a batalha contra a Iono, e o Fuecoco já está com fome, na verdade todos estão com fome, e eles vão aproveitar o festival. O episódio termina assim. Bom, pessoal, sendo bem sincero pra vocês, esse episódio ele me chamou muito a atenção, justamente pelo que eu acabei de falar agora há pouco, né? Ganhar ou perder aqui tanto faz, portanto que você entenda a proposta desse desafio, que é você entender mais sobre o quando dá para ganhar ou não dá para ganhar, ou o que você tem em mãos e você precisa observar tudo. E foi a crítica inicial do Bracious. O Roy viu que o tempo não estava legal, começou a chover e ele pediu para o Fuecoco usar o lança-chamas. Então, assim, ele não utilizou do tempo, do momento, da situação para criar a arte dele. Se ele tivesse feito a mesma coisa, mesmo que num contexto diferente, na batalha contra o Bracious, mesmo perdendo, poderia julgar que o Roy ainda não tinha entendido. Eu acho que talvez, por ser a segunda batalha do Roy contra o Bracious, o anime decide por se esquivar da ideia de fazer o Roy perder aqui. Mesmo que ele pudesse ter ganhado a batalha, eu acho que talvez seja um pouco problemático, até mesmo pro caminhar do anime, você ficar podando o personagem. Então é melhor que ele tenha o fracasso e a superação no mesmo episódio, para que seja mais, enfim, orgânico e a gente consiga passar. Mas eu encaro esses episódios dessa forma, esse teste dessa forma, ganhar ou perder, tanto faz. Então, pra mim é um episódio bem interessante, tá sendo um esquema bem legal. E me pergunto como vai ser o dilema da Dot, porque pra ela eu acho que vai ser uma coisa muito mais pessoal, dado os sinopses que a gente já leu. Então não esquece de conferir aí no izinho que a gente já conversou sobre essas sinopses.
episódio interessante. Gostei da presença do Bracious novamente, as esculturas foram muito legais. Assim, a da Dot eu achei meio estranha, mas é a cara dela. Agora, a da Liko eu achei muito bonita e o do Roy também, com o lance do fogo. Charizard aprendendo ali, né, a lidar com a argila. Foi muito, muito legal. E a batalha contra a Nemona, de fato, né, se o Roy tivesse percebido o lance da chuva, quem sabe, teria sido 2 vitórias aí pro Roy nesse episódio. Mas ainda assim, foi um episódio bem interessante nesse contexto. Ele não traz nenhum mistério, uma grande revelação, nem nada do gênero, mas acho que pro caminhar desse teste tá bem interessante, né? E como eu falei pra vocês, ainda bem que essas coisas estão acontecendo e os Trovonautas foram deixados um pouco de lado, porque, bom, é importante que o anime se foque nesses personagens nesse momento. Então, tô bem feliz com o caminhar da situação. E agora, vendo lado a lado o episódio da Liko, o episódio do Roy, pra mim fica muito mais interessante acompanhar esse teste. Porque ele é muito mais um teste de você entender o que você está fazendo, entender a arte da batalha. E, enfim, isso é sensacional. Então, gostei bastante. Deixa seu like, ele ajuda demais. E a gente se vê na semana que vem. Sobre os reacts do anime, a gente tá passando por uma situação aí que, enfim, não sei como vai ser, mas a gente sabe que inclusive está tendo um lance das leis aí, e estão fechando o circo pra você armazenar ou algum tipo de coisa em relação a animes de forma mais ilegal, né? Que seria baixar o anime, hospedar o anime em algum lugar. Então, é uma situação complicada, mas vamos ver até onde isso vai dar. Por enquanto, continuo fazendo os reacts do anime quando possível, tá? E é isso. Inclusive, o react de hoje está lá no Telegram. Passa lá no roxinho, exclamação Telegram, e você pega o link. Aproveita e me segue lá. Tchau, um bom final de semana pra vocês. Quero saber o que vocês acharam desse episódio. E não posso esquecer. Mente de titânio, hein, Roy? Guardou o segredo do Flame Charge até o final. Esse não é fofoqueiro de nenhuma forma, porque pra aguentar numa batalha, esconder até o fim o segredo do seu movimento trunfo ali, realmente foi muito, muito bom. Gostei demais. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!